A paz do Senhor, amados irmãos. Ainda meditando sobre a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Então, parte da semente caiu em pedregais, num terreno cheio de pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículos 5 e 6. E Jesus explica essa parábola quando, aqui no versículo 20, ele vai dizer: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão ou de pouca duração. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se escandaliza. Não é pouco o número de pessoas que serviam a Jesus e que saíram da sua presença por motivos fúteis, por problemas, dissensões, por questões pessoais. E aí a gente precisa analisar esse texto, porque muitas vezes estamos vivendo um evangelho superficial. Então a pessoa vai à igreja numa festividade, num congresso ou num culto ordinário, né, normal, e ela recebe a palavra, ela recebe a Cristo com alegria, ela sai de lá impactada, mas ali não é o fim, mas o começo de uma caminhada com Deus. Por isso que Jesus também disse: ide fazer discípulos, porque nós precisamos aprender que o próprio Cristo nos disse: se alguém quiser me seguir, até aí é uma escolha. Então, a partir do momento que eu escolho segui-lo, então ele diz: então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que tem acontecido é que muitas vezes nós recebemos Cristo como Senhor, mas nós ainda somos senhores da nossa vida, ainda estamos autossuficientes, e quando buscamos e recorremos a Ele em situações complicadas, críticas, onde realmente só a intervenção divina. E aí a gente precisa analisar e perceber que ele está falando de um lugar onde a raiz ela não é profunda, ela é superficial. E muitas vezes a relação de muitos evangélicos é essa relação sem profundidade, sem crescimento, porque um dia apenas, um domingo, onde eu vou à igreja e ali eu recebo a palavra, ali eu louvo a Deus, mas eu saio de lá e continuo na minha correria, entretido com as coisas dessa vida. Como que eu estarei me preparando para as lutas, para os confrontos, para as perseguições? E aí muita gente escandaliza porque ela não compreende que o sofrimento, que a dor e o sofrimento são processos. O carvão e o diamante, eles possuem a mesma composição química, mas o que torna um tão valioso e o outro tão comum? Eles têm a mesma composição, todos nós temos a mesma composição. Somos carne, somos osso, nós somos vaso de barro. O que faz com que uns sobrepujem sobre as tribulações, que avancem na sua relação com Cristo, e outros fiquem no meio do caminho, escandalizados, sem compreender que os processos é que nos fazem parecer com Ele? É justamente essa vida superficial. Porque, meu irmão, muitas vezes o trabalho vai nos impedir de estar na casa do Senhor, mas ninguém pode nos impedir de estar com o Senhor. Ele quer relacionamento, Ele quer aquele devocional, Ele quer aquele momento de intimidade com Ele, de oração, de louvor, que você deve se dedicar, você deve ter esse momento com Ele. Porque se você abrir a tua Bíblia apenas no culto de domingo, se você louvar ao Senhor apenas num domingo, se a tua relação com Deus estiver apenas no domingo ou outro dia da semana, eu quero te dizer que infelizmente virão problemas, dificuldades, e você não vai suportar. Jesus disse para nós: digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ai, ai. Tá tudo picotado. Como é que ficou assim? Vamos ver se ficou bom. O debar não é o meu lugar.